Que bom. Vamos continuar falando então sobre as parábolas. Parábolas são alegorias, historinhas que a Bíblia conta e que, em particular, Jesus contava para explicar as coisas espirituais. Não é fácil estudar a Bíblia, né? Para alguns é um livro louco, porque não tem muita lógica, né? Poxa, como é que pode Deus criar o mundo em 7 dias? Como é que pode ficar Caim, Abel e os pais, e morrer Abel, ficar Caim, a mãe, o pai, e como é que fica? Não tem mais ninguém lá fora? Não, a Bíblia não fala isso. Quer dizer, são mistérios. Como é que pode, se o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos provados cientificamente, como é que a Bíblia tem uma historinha só de 6.000 anos? Então vocês veem que cientificamente é impossível entender. Por isso que a Bíblia fala, ela mesma se explica. Se você tem essas dúvidas, você deve me assistir. Não a mim, mas a palavra. Porque a mim você não vai aprender nada, vai ver, eu sou um careca aqui já meio barrigudo, né? Mas pela palavra você vai entender que está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Abra lá, ó, uma coisa interessante. Olha aqui, ó, verso 6, Paulo falando, 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. Todavia falamos da sabedoria entre os perfeitos. Então a sabedoria de Deus, que a turma não valoriza, o mundo não valoriza, o povo prefere a sabedoria do mundo, de homens carnais, de homens apenas materialistas, do que entender as coisas do Espírito Santo. Mas olha só, mas Paulo fala, falamos da sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. O que significa isso? Está cheio de príncipe, está cheio de cientistas, está cheio de pessoas destacáveis que se dão tiro na cabeça, se aniquilam. Está cheio de gente aí que fala, estuda anti-aging e morre, e envelhece mais cedo. Olha, a medicina é irônica. Eu tinha um conhecido em São Bernardo que era um grande ginecologista. Com 50 anos, a esposa dele teve um câncer de mama, em 3 meses morreu. Ginecologista. Tinha um grande plástico de São Bernardo que foi passear com a esposa eu não vou falar o nome, de repente está me assistindo, né? Mas há muitos anos atrás ele foi passear com a esposa dele lá em Natal, levou um tombo de bug. A mulher quebrou o nariz, não deu tempo de acertar, até hoje é torto. Esposa de plástico. Grande professor da Santa Casa, professor de proctologia. Esposa morreu de câncer de reto. Dá para entender? 1987, um grande cirurgião na Santa Casa perde o filho dele caindo de moto na frente do Palácio dos Bandeirantes. Foi uma coisa terrível. Ele era chefe geral da cirurgia. Chegou lá para operar o filho e já não tinha mais jeito. Por quê? Ironias que provam que não adianta só a sabedoria desse mundo para se ter domínio da situação. Então Paulo fala, nós falamos de uma sabedoria diferente que o mundo não conhece. Não essa sabedoria que aniquilam os homens. Verso 7, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em quê? Em mistério. Então a Bíblia é um livro de mistérios. Então o que está literal não é literal. Por isso que as pessoas desprezam a Bíblia, porque não tem ninguém que as ensine, nem os pastores, me perdoe. Não os daqui todos são cheios do Espírito, mas tem pastor por aí que não entende nada da Bíblia. Se faz uma pergunta, mas espera aí, a Bíblia fala que Deus haja luz e houve luz, e cadê o Big Bang? Não importa, Deus é Deus, fim de conversa, vamos mudar de assunto. A pessoa não tem explicação. Não tem. Como é que existe reencarnação? Não mostra na Bíblia. Não deixa, essas coisas não me interessam, deixa para lá. A pessoa fala, então vou embora também, não vou conversar. Você tem que estar preparado para responder o quê? Os mistérios. Falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Por que para a nossa glória? Você pega e mostra as coisas ocultas, como nós vamos aprender hoje. Hoje, não desligue esse Facebook. Mas é que ele quer, se ele quiser assistir, como é o nome dele lá, a volta dos que não foram, ele pode assistir. A verdade é a seguinte, aqui hoje eu vou explicar a parábola do rico e do Lázaro, como nunca foi pregada. Vocês nunca ouviram o que vocês vão ouvir hoje. Amém? Que bom, chegou o Herbert. E eu queria fazer uma peça, fazer uma pegadinha, não consegui, porque você fugiu. Mas tudo bem, vou tomar um gole de café em sua homenagem. Trouxe a vovó hoje, Maria Augusta, né? Glória a Deus, viu? Então, irmãos, é isso que diz a Bíblia. Mistérios.
Vamos lá então para a parábola do rico e do Lázaro. Já estudamos a parábola do bom samaritano, já estudamos a parábola do filho pródigo. Hoje vamos estudar a parábola do rico e do Lázaro. Onde está isso? Lucas capítulo 16. Mostra o pirata aqui, ali, ó, o pirata de Jesus. Mostra o pirata. As pessoas não falam o pirata. Glória a Deus, faz o tchau, o pirata, amém. Pronto. Vamos lá, Lucas capítulo 16. Pensa que na igreja não tem pirata? Tem japoneses, tem chineses, tem piratas, amém? Então vamos lá, é importante isso que eu estou falando. Olha quem está aí, o Cris, é você mesmo. Glória a Deus, nosso novo cantor, olha lá, glória a Deus. Ó, Lucas 16, vamos lá, parábola do rico e do Lázaro. E que fale o Senhor Jesus agora, e cale-se o homem, amém. Está tudo bem? Tudo certo. Amém. Olha só, verso 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Primeiro eu vou ler literal, tá bom? Então, um homem rico, que vivia vestido muito bem, né? Que vivia uma vida regalada, alegre, esplêndida. Verso 20, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta deste rico, daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que é o inferno, né? Hades é sinônimo de inferno. Ergueu o rico os olhos, né? E estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Quer dizer, os que estão no céu não podem ir para o inferno, e os que estão no inferno não podem passar para o céu. E disse ele, o rico: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha aí. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Aí Abraão lhe disse: se não houve nem a Moisés nem aos profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus. Abra isso está em Lucas capítulo 16, de 19 a 31, é a fantástica parábola do rico Lázaro, que eu ouço desde 1972, quando eu era pequeno, que minha avó crente falava: Lenetinho, então Lázaro tinha que molhar o dedo da boca para pôr no rico, pessoa que está no inferno sofre muitas chamas, né? Então um está no inferno, outro está no céu. É isso que dá para entender literalmente, não é isso? Aí agora vem a parte espiritual, porque a Bíblia não é literal. Aqui rico não é riqueza como a gente pensa, o pobre não é a pobreza como a gente pensa, a chaga não é a chaga que você está imaginando, o Abraão não é o Abraão que você está imaginando, o Hades não é o Hades que você está pensando, o cão não é o cão que você está pensando, porque nada é literal. Está lá em Mateus capítulo 13, de novo vou ler porque a dona Augusta não sabe que eu li essas coisas, está lá, tem que ouvir tudo. Mateus 13, olha lá, e o Alexandre também, com a sua esposa lá de Londrina. Mateus 13, verso 34, olha aqui, ó. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a criação do mundo, tudo que é falado na Bíblia
é mistério, não é literal. Então Gênesis é mistério, Caim é mistério, Abel é mistério, Noé é mistério. Ah, mas não aconteceram? Aconteceram. Mas também são figuras, ou seja, representam situações, representam pessoas, representam povos, representam situações, além de ter existido. E nem tudo está escrito na Bíblia. Por exemplo, eu não sei que cor que Pedro usava de roupa, não está escrito. Se ele tomava banho todo dia, devia tomar, era pescador. Eu não vi o batismo de Pedro na Bíblia, mas ele foi batizado. Cadê o batismo de Tiago? Também não está. E o ladrão da cruz? Creio que também foi batizado, senão como é que vai ser salvo? Mas não tem nem escrito na Bíblia, mas quem disse que não foi? Pedro também não tem escrito o batismo. Temos que começar a abrir a cabeça e sair da religiosidade das denominações, para você entender a Bíblia. E isso nós vamos começar a ver agora, na parábola do rico e do Lázaro. Primeiro conceito, isso vai abalar agora as estruturas das igrejas. Universal Reino de Deus, a Igreja do Valdomiro, igrejas que pregam muita prosperidade. Não sou contra isso, mas a Bíblia fala outra coisa. Tem igreja que exige que você deixe o carro, te convença a dar a casa, depois você não tem nem como entrar com uma ação para reaver a casa. Essa semana saiu na internet um homem desesperado, tinha 30 mil para poder girar o trabalho dele. A mulher teve um surto psicótico, deu 30 mil para a igreja, era tudo que eles tinham. O homem não tem agora como girar o negócio dele. E o pastor falou: não, já deu. É para Deus. Como se Jesus tirasse o dinheiro da turma e não devolvesse para quem precisasse. Desculpa, viu? Não pode ofender os crentes, né? Que é um tal de ofender os crentes. Mas o doutor Lenito fala a verdade, porque riqueza para Deus não é dinheiro. É mesmo, pastor? Eu escrevi até alguns detalhes aqui. Olha lá, abre em Lucas capítulo 12, verso 13. O primeiro livro de Lucas aí, volta aí, ó. Lucas, vocês vão aprender muita coisa aqui. Não desligue, viu? Não fica assistindo aquela novela besta de sempre. Não muda nada essas novelas. Dá uma raiva, né, Augusta? Isso é uma palhaçada. Desde 67 eu assisto novela. Quer dizer, depois me converti, parei. Mas não muda nada. Agora, isso é novo que vocês estão ouvindo. Isso chama-se Boas Novas. Dentro da Bíblia, que é um livro milenar. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13, diz assim, ó, a famosa parábola também do rico insensato. Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança, disse Jesus, no verso 13. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Jesus falando: cuidado com a avareza, porque a vida e a riqueza de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Então a riqueza e a vida de qualquer um não consiste nas coisas materiais que possui. Então, estou muito rico, tenho muito dinheiro, ganhei muitos carros de Jesus. Isso não é riqueza para Deus. Para Deus a riqueza é outra, vamos falar já qual é. Verso 16, só para continuar a parábola. Propôs outra parábola. Nós vamos ver uma parábola dentro de outra parábola. A herança de um homem não rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho nem onde recolher os meus frutos. O homem ganhou muito dinheiro. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. É como se ele tivesse muitos armazéns, vai abrir mais armazém para encher de mais coisa que ele ganhou. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens de depósito por muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Todo mundo quer ter uma boa poupança. Hoje jovens de 20 anos estão já poupando para ter a vida boa com 50. Eu com 58 não tenho poupança nenhuma. Minha aposentadoria é 900 reais, certo, Silvia? A minha aposentadoria é o salário mínimo. Eu estou diante de Deus falando, pastor Lenilton, médico, porque nunca me preocupei com isso. Na minha época não era assim, né, Augusta? Com 20 anos, preparando para o futuro. Para que isso não existia? Agora é um frenesi, porque querem acumular para a alma, né? Come, bebe e dorme a alma. Curte a alma, curte a vida. Só que tem tanta gente com 40 morrendo.
com 45, com 50, ninguém sabe o dia de amanhã. Olha aqui o que diz a Bíblia. Olha aqui, ó, e direi a minha alma: tens em depósito muitos bens, verso 19, aproveita, come, bebe, descansa. Aí verso 20, mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros na terra e não é rico para com Deus. Riqueza para Deus não é ter coisa na terra. Forte, não? Pastor Lento começou chutando já, fazendo o gol de primeira. Foi mais rápido que aquele do Neymar, que alguns segundos já fez o gol, mostrando que para Jesus a riqueza não está aqui. Continua, pastor, está ficando bom. Mateus 6. Diga glória a Deus. Porque se eu fizer um culto comum, não tem valor. Se eu pregar que todo pregador prega, vocês assistem aí qualquer culto. Está cheio de milhares e milhares de igrejas no Brasil e no mundo. Agora o culto aqui é diferente, porque o bisturi do cirurgião vai fundo na alma, arrancando o câncer da carnalidade dos crentes, que é difícil de tirar, até dos pastores. Eu também sou operado todo dia. Jesus me opera até hoje. Vamos lá, então, Mateus capítulo 6, também no verso 19. Olha o que diz a Bíblia: não ajunteis tesouros na terra. Pronto. Onde a traça e a ferrugem tudo corrói, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros aonde? No céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E a turma entrar na igreja: não, porque agora eu vou ficar rico. Aí o pastor fala: dá que você recebe de volta. Então a igreja virou poupança espiritual, físico / espiritual. Então você dá para Deus, Ele tem que te devolver. Só que não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala isso. Mateus 19, 21, abra lá. Ah, por que tanto texto? Para vocês se convencerem, horas. Mateus 19, 21. Olha lá. Disse Jesus: se queres ser perfeito, falou para o homem rico, vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, e terás o quê? Um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. O homem tinha um monte de riqueza, propriedade, carro, tal, aquelas carroças de ouro, bonitas, rodas perfeitas, que não saíam da carroça, cavalos lindos. Aí Jesus falou: vende tudo isso e terás um tesouro lá em cima. Então o problema é que a coisa material se opõe à espiritual. Que riqueza para Deus é importante. Tiago 2, 5, abra lá. Glória a Deus. Ser rico na terra não é riqueza física. Pelo contrário, estou lendo na Bíblia o que é riqueza para Deus. Olha aqui, ó, Tiago 2, 5. Olha que linda, essa passagem é muito boa, Silvinha. Tiago 5, 2, 5, olha lá. Ouvi, meus amados irmãos, porventura Deus não escolheu Deus aos pobres deste mundo, olha aqui, ó, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Deus escolhe quem? Os pobres, que os pobres têm mais fé do que os ricos, economicamente, porque Deus escolhe os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Vou dar um exemplo. O rico tem dinheiro, ele está apareceu um tumor, ele vai lá para Cleveland, vai lá para Boston, para Harvard, e paga o que precisar, o melhor cirurgião, tá, opera. Pobrezinho vai no SUS, leva um pontapé do médico: você não tem nada. Ele fala: mas isso aqui é um câncer. Aí fala: Senhor, eu vou jejuar, e Deus vai curar, e Deus cura. Rico na fé. Eu vou contar uma para vocês. Houve um grande milionário de São Paulo que apresentou câncer de próstata, grande industrial, não vou falar o nome porque é chato, conhecidíssimo, dono de maior indústria de cimento do Brasil, não vou falar o nome. Esse homem desenvolveu um câncer bravo, aí foi para os Estados Unidos, lógico. Chegou lá, os médicos: a coisa é séria, não tem mais jeito, tem metástase no fígado, tem metástase aqui, tal. Ele voltou indignado com tudo que gastou, entrou em depressão. A empregadinha, uma senhora que trabalhava lá, cheia de Deus, falou assim: doutor, deixa meu pastor vir fazer uma oração para o senhor.
eu trago meu pastor aqui. Ele olhou para ela e falou: não custa nada, traz seu amigo aí. Ela levou o pastor da Deus é Amor lá na... Você vê que eu não faço propaganda de igreja. O que é justo é justo. Foi um pastor da Deus é Amor, foi lá orar pela humildezinho de terno e tal, simplesinho, com a mulher, orar pelo magnata. Orou: Senhor Jesus, em teu nome eu ordeno a bênção de Deus e cura esse homem, amém, amém, um giro, amém. Ele ficou tranquilo, sentiu abençoado. Aí ele falou: bom, quanto é? Não é nada, isso aqui é Deus que está dando para o senhor, é bênção de Deus. Achou estranho e foi embora. Aí esse homem voltou no médico, o magnata. O médico falou: está acontecendo alguma coisa, o tumor sumiu, vamos fazer outra tomografia, vamos fazer outra ressonância, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A coisa tinha curado. Aí não, é que houve uma hiperplasia benigna e foi confundida. Não adianta, agora o médico não adianta. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Eu também era assim quando eu era do mundão, antes de me converter. Achava que a ciência era soberana, mas não é, infelizmente não é. E esse homem foi curado. Aí ele chamou o pastor. Falei: escuta, amigo, que poder é esse? O homem pregou para ele poderosamente, mas ele ouviu, acho que viu a simplicidade do homem. Falou assim: o que eu posso ajudar você? Ele falou: ajuda só dando o teto da minha igreja. Ele pegou, deu um cheque em branco e falou: usa como você quiser, cheque em branco. O homem pagou só o telhadinho da igreja, humildade. Ele podia comprar 2, 3 igrejas ali, se fosse outro, né? Se fosse algumas igrejas por aí, né? Que acham que a riqueza é física, mas ele não, este homem não. A riqueza é a fé. Ele é rico na fé. A fé é uma riqueza. Deus chamou os pobres para serem ricos na fé. Então, queridos irmãos e amados, riqueza para Deus não é riqueza física. Então, quando diz aqui, quando vamos voltar lá para Lucas capítulo 16, a parábola do rico e do Lázaro. Estamos estudando a parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16. Você nunca ouviu isso, Cris? Está gostando ou não? Tá bom, se quiser ir embora, fica à vontade, viu? Se quiser ir para o barzinho, tomar um negocinho, suquinho, não tem problema. Lucas 16, que ele é do Reaja às vezes não aguenta palavras do pastor Lenilton, prefere como é que é o nome dele, os outros que vêm aí e tal, o Raimundo, sei lá. Bom, Lucas 16, ora, havia um homem rico. Então esse homem rico era o quê? Rico na fé, era um homem de Deus, era cristão, era crente. Olha aqui, ó. E vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Quem é que veste de púrpura? Púrpura é o quê? Vermelho. O que é o vermelho? É o sangue de Jesus. E linho fino são as justiças dos santos, está lá em Apocalipse capítulo 8. Então linho fino é a justiça, é a santidade. E vivia todos os dias regalado esplendidamente, porque o cristão tem uma vida de vitórias, de alegrias. Ora a coisa acontece, o Senhor batiza no Espírito, o Senhor liberta. Você ora, o sol aparece. Quando às vezes está chovendo, você fala: Senhor, por favor, e o Senhor ouve. Senhor, preciso de um emprego, vem o emprego. O vizinho está endemoniado, você ora lá, a coisa acontece. Você vive regaladamente quando você está com Jesus. Você fala: eu tenho a presença do Espírito, eu tenho Deus na minha vida. O rico, espiritualmente, ele é cheio do Espírito. Ele vive dias aí, todos os dias regalado esplendidamente. Agora havia também um certo mendigo. Aí vai pensar: você já pensa numa pessoa sem dinheiro, não é isso? Literalmente é isso. Mendigo é uma pessoa sem dinheiro, sem posse, sem casa, sem riqueza, sem carro, sem nada, sem comida. Tanto é que o entendimento da parábola é esse, ó. Um certo mendigo chamado Lázaro, que estava cheio de chagas, de feridas, né? Na porta, bem na frente, na porta do rico. E fazia o que? Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Imagina um mendigo na rua, na porta do rico, vem o cão e lambe a ferida. Isso é o literal. Só que eu acabei de falar que riqueza não é física, é espiritual. Mas esse homem podia ter dinheiro, esse miserável, esse mendigo, mas ele não tinha o quê? Vida espiritual. Prova isso, Lucas capítulo 18, abra lá, dá a volta aí. Olha aqui, no verso 10, tem outra parábola. Você vê que é uma parábola dentro de outra parábola, para entender as coisas. Lucas 18, 10.
Verso 9, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus disse, Lucas 18:10, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, outro publicano. O fariseu é o rico, porque ele é de Deus. O publicano é o gentio, é o que não é de Deus. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Em outra versão diz, como este miserável publicano. Quer dizer, era um mendigo espiritualmente. Olha aqui, ó. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Olha aí, ó. Quer dizer, era um homem rico, porque a riqueza do cristão está nisso. Então ele é um homem cheio de fé, cheio de contato com Deus, ele tem Deus em si, então ele é rico. Só que ele desprezava quem? O publicano, que era o homem que não tinha vida espiritual. E o que o publicano falou no verso 13? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Como dizia, eu sou miserável, eu sou mendigo. A pessoa que não tem Deus é mendigo espiritual. A pessoa que não tem fé é pobre espiritualmente, porque a fé é uma riqueza. Acabamos de ler em Tiago 2:5. Isso chama-se pobreza de espírito. A pessoa não tem, é pobre de espírito, pode ter dinheiro, pode ter o que for, mas ela é um mendigo, nem tem coragem de olhar para os céus. Interessante, né? Então, olha lá, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Por que acontece? O mendigo está lá, mas olha o que vai acontecer daqui a pouco. Nós vamos ler na parábola, vai inverter a coisa. Então, irmãos, olha só que interessante. A vida do mendigo é uma vida pobre espiritual. E esse Lázaro, ele é cheio de feridas. Volta lá para Lucas, capítulo 16. Então lá, e esse Lázaro, que é o mendigo, estava cheio de chagas à porta daquele. O que são chagas? O que são feridas? O que são doenças? O que são machucados? O que são as feridas, as chagas na Bíblia? Não é literal, porque esse mendigo não é literal, as chagas também não. As chagas são os pecados, as chagas são os adultérios, são os roubos, as mentiras, a vida lasciva, a vida de droga, a vida de engano, a vida maligna, a vida deste mundo. Então, a pessoa que está cheia de pecado, ela é uma pessoa cheia de chagas. Prova isso, pastor. Isaías, capítulo, olha lá, 1, verso 4. Eu tenho que dar o endereço, tem que provar. A Bíblia tem que se provar. Porque não é um parecer. O pastor acha que é chaga. Não, a chaga é pecado. A Bíblia fala isso. Isaías capítulo 1, olha lá, no verso 4, olha lá: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis agora castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Enfermidade espiritual. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres. Ué, não é chaga podre física, é espiritual. Por quê? Porque deixaram a Deus. Por quê? Porque estão na maldade deste mundo. A pessoa está cheia de chagas. Olha que interessante. Deixaram o Senhor, olha lá, e as chagas são podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma está amolecida com óleo. É o óleo do Espírito, é o óleo que amolece a chaga para ela ser tirada. Olha que fantástico, interessante esse fato. Também em Salmo 38, abra lá, Salmo 38, mais um texto. Ah, pastor, estou cansado de abrir a Bíblia. Então você não serve para ser crente. Vai para Macumba, que é mais fácil. Lá é só receber o passe de Oxalá. Fico nervoso, viu, Augusto? Me desculpa. Eu sou daquela época antiga, sabe? Não gosto de ler a Bíblia. Então vai lá ler. Seichonoye. Desculpa, Alexandre, que o Seichonoye é de japonês. Então, olha lá. Salmo 38, no verso 1. Olha aqui, ó.
Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, olha aqui, por causa da tua cólera, nem a paz em meus ossos por causa do meu pecado. Então o pecado trazendo o quê? Problema nos ossos, problema na carne, enfermidade. O pecado é enfermidade. Tanto é que a figura deles são chagas. Uma pessoa que está em pecado, ela está com a mão cheia de sangue. Lá em Isaías 59 fala assim, né? Deus fala assim, a partir do verso 1: eis que minhas mãos não estão encolhidas para não poder salvar, e nem meus ouvidos fechados para não poder ouvir, mas as vossas mãos estão cheias de sangue, e por isso eu me desvio do rosto de vós. Então o que acontece? A mão cheia de sangue, a mão cheia de pecado. O pecado é chaga. E muitas vezes isso é tão real que a pessoa se enferma fisicamente por causa do pecado espiritual. Eu já vi pessoas com problemas físicos por causa de pecados. Mas isso é bíblico. Jesus não salvou os pecados? Salvou. Mas ele mesmo, Jesus, em João capítulo 5, verso 14, abra lá, ou 6. Vamos ver. Eu vou achar, eu não sou bom de memória, mas um dia chego lá, se der tempo, não sei. Olha aqui, ó. João capítulo 5. É verdade, acertei. Mas eu não posso me corromper comigo mesmo. O que vier primeiro é o certo. Não deixa eu mudar. João 5,14. Depois Jesus encontrou o homem que foi curado no templo. Era um homem que tinha 38 anos que não andava. Aí foi curado. Aí o que Jesus falou? Eis que já estás são. Ou seja, eis que já estás curado. Não peques mais. Para quê? Para que te não suceda alguma coisa pior. Situação física oriunda de doença espiritual. Não peques mais para que não aconteça problemas para você. Interessante isso. Então a chaga é pecado. Então o que é o Lázaro? Volta para Lucas capítulo 16. Quem é o Lázaro? É o pecador. É um pecador. Ah, ele não está com lepra, lazarento não é com lepra, não. É com doença do pecado. É o problema dos homens. Os homens nascem pecadores. É a história aqui. Então acontecia, então aqui, ó. E o mendigo, então Lázaro, jazia cheio de chagas na porta daquele. Por quê? Por que porta? Porque os dois estavam juntos. Pode ser que entre uma pessoa nessa igreja, senta aqui, é o mendigo espiritual do meu lado, do nosso lado. Então, a porta que significa do lado. Não é a porta lá da vizinhança. Isso aqui você entende, mas a porta significa aqui, ó, do lado. E desejava este Lázaro, o mendigo, alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Como é rico essa passagem. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. O que é migalha que caía da mesa do rico aqui? O que lembra isso para vocês? Mateus capítulo 15. Vocês lembram dessa parábola? Olha só, desse acontecimento. Não foi nem parábola, aconteceu. A mulher cananeia, lembra? Mateus capítulo 15. Olha lá, a mulher cananeia. Lembra da mulher cananeia? Verso 26. Olha lá. Olha aqui, ó. A mulher chegou para Jesus: me ajuda, estou doente, me ajuda. Mas aí Jesus não deu bola para ela. Aí Jesus, e os discípulos queriam mandar ela embora. Ela: não, Jesus. Daí ele falou assim, verso 24: não, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 24. Então ela chegou e adorou e disse: Senhor, socorre-me. Aí ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí a mulher disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Como dizer: eu sou pobre espiritualmente, mas eu preciso de pão, eu preciso de migalha da palavra, eu preciso de alguma coisa para me alimentar espiritualmente. As pessoas vivem atrás das migalhas, vão no espiritismo, vão nas religiões por aí comer migalhas, se alegram quando um pastor lê um versículo só. Aqui eu leio 30 em meia hora. Haja alimento aqui para você. Isso é pão forte, é um panetone bom, melhor que o balduco. Aqui vocês não comem migalha. Migalha é comer pouquinho, é receber uma bênção de um padre, uma migalhinha. Pastor dá uma palavrinha e acabou o culto, o resto é só dinheiro. Não é? Pão mofado às vezes. Desculpa.
Pastor Lenil, o senhor não tem medo de censurar o senhor? Eu estou louco para ver ele me censurar. Que graças a Deus a internet é livre. A internet é livre. Ninguém pode me censurar. Nós estamos num país livre, cercado e dirigido por ladrões. Então eu estou bem. Estou pregando a verdade. Boa essa, né? Então, migalhas são o quê? Pedacinhos da palavra. O mendigo queria conhecer a Bíblia, mas o que acontecia? Ele queria salvação, ele queria santidade, ele queria vida espiritual, mas vinha quem? Não vinha ninguém para dar. E tinha o quê? O cachorro lambendo a chaga dele. Essa é uma figura interessante. O que é cão lambendo as chagas? Quem pode me dizer que é isso? Você já sabe. Vamos ver aqui, James, o que é cão lambendo chaga? Pastores passando a mão fechada. Nossa, nem Israel vi tanta sabedoria. Deu um troço agora. É isso aí, os cães da Bíblia não são cães, são obreiros. Um pastor é um cão, mas não é um bom pastor. Infelizmente está escrito lá em Filipenses, capítulo 3. Abra lá. Tem que mostrar na Bíblia. Aqui é assim, Lenilton ou gosta dele ou odeia. Filipenses capítulo 3. Olha que lindo, vamos achar lá. Verso 2. Filipenses 3, 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Maus obreiros. São cães. Interessante. Biblicamente é isso. Não é? Mau obreiro, guardai-vos os da circuncisão, que são os judeus. Ou aqueles religiosos. Tem muitos religiosos hoje nas igrejas. Pastor Jairo falou que a tia da pastora Cassiane não se converteu mais, porque ela estava indo para a igreja com um chinelinho simples, e entrando na igreja, o pastor não gostou, o diácono não gostou, puxou o cabelo da mulher, derrubou a mulher no chão, ela nunca mais entrou na igreja. O que eu chamo um homem desse? Cão, mau obreiro. Ela está com 80 anos hoje e não quer mais saber de Jesus há 60 anos, por causa de um cão. Isaías, capítulo 56, abra lá. Forte, né? Como é o nome dele mesmo? Ele ficou olhando, Cris. Isaías, como é que é? 10, isso. Abra lá. Essa Bíblia não está boa, é que nem motor de carro, eu preciso amaciar. A outra Bíblia fala comigo, essa aqui não. Ela não gosta de mim, essa aqui. Eu preciso usar aquela que o Sérgio me deu, que aquela lá é melhor, que é amorosa. Isaías 56. Bom, mas pelo menos vocês acham, né? Dá tempo de vocês acharem. Olha lá, verso 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E esses cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Pastores, os pastores são cães. Forte, não isso? Porque o pastor, em vez de chegar para o camarada e pregar santidade, ele, por causa de ganhar o dízimo, ele fala: não, mas vem como você está. Mas eu tenho alguns problemas aí graves e tal, eu estou com 2 amantes. Mas vem assim, depois um dia dá certo. Sabe como é que é? Deixa para lá. Alisando a chaga. Olha, tem um problema aí, eu fumo um baseado. Tudo bem, não tem problema não. Alisa a chaga. É ou não é? Alisando as chagas, lambendo as chagas. Os cães, que são maus obreiros, então não conseguem trazer esse mendigo para a verdade. Volta para Lucas capítulo 16. Estão gostando ou não? Se tiver ruim, a gente troca de parábola, não tem problema. Muito bem. Olha lá. Bom, aí, verso 22. O que aconteceu? Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Vocês acham que é morte o quê? Física. Todo mundo acha que é morte física. Morreu e foi para o céu. Será que só ser pobre já põe no céu? Ele foi para o seio de Abraão só porque ele era mendigo. O outro, porque era rico, foi para o inferno, coitado, só porque era rico? Não. Aí é o contrário. O que aconteceu foi o seguinte: o mendigo, que era um homem sem fé, morreu para esse mundo. Teve uma experiência com Deus, se converteu.
que é morrer? É se converter. Morto para o mundo, vivo para Deus. Camarada era bandido? Não é mais, morreu bandido. Camarada era sem vergonha? Não é mais, morreu sem vergonha. Eu era um bagunceiro na Santa Casa, quando eu era do mundão. Eu era líder da batucada, da cervejada, de tudo, que não prestava. Aí me converti. Uma vez um colega falou assim: poxa, morreu aquele meu amigo Lenilton. Eu falei: morreu e foi sepultado. Porque a morte é isso, é mudar de vida. Uma criança quando cresce, você encontra aquela de novo, ela é um jovenzinho. Morreu aquela criança, que nem minha filhinha. Cadê minha filhinha? Está lá minha filhinha Anne. Hoje ela ficou muito feliz à tarde, sabe por quê? O pessoal do Luan Santana ligou lá no consultório, que ele ia passar comigo hoje. Ele estava com dor de garganta. Ela quase tem um troço quando ela soube disso. Mas daí Jesus preparou, coitado dele, ele foi curado, não foi no consultório, não é isso? Mas ela já ficou feliz, sabia que ele quase bateu lá hoje, né? Então a Anne, quando era pequenininha, comprava Barbie para ela. Aí eu fui falar para a Anne outro dia: Anne, vou te dar uma Barbie. Ela falou: pai, que é isso? Acabou, morreu aquela Anne antiga, nasceu uma outra. Então a vida, a gente morre numa fase e nasce na outra. Morreu solteiro no casamento, nasceu casado. A vida é assim. Ora, morreu o mendigo espiritual, nasceu o quê? Um vivo espiritualmente. Nasceu um homem que vai agora para o seio de Abraão. O que ele é? O que é seio de Abraão? Os crentes são filhos de Abraão na fé. Gálatas capítulo 3, abra lá. Gálatas 3. O que é ser seio do Abraão? Gálatas 3. Como a Bíblia é figurada, não? Você vê que muda o conceito, né, Juliana? Muda tudo, né? Agora dá gosto de estudar. Porque até então, como é que pode? O que tem a ver o cão lamber chaga na Bíblia? Agora vocês entenderem que são pastores que alisam o pecado. Deus abomina isso. Por isso que o doutor Lenilton prega contra o pecado, ainda que a turma não goste. Vocês gostam, mas a turma aí fora não gosta, não. Gostam só do... Ele fica louco comigo, olha, nem olha. Gálatas capítulo 3, verso 6. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são o quê? Filhos de Abraão. Então vão para o seio de Abraão. Quem é da fé vai para onde? São filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, olha, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Abraão era crente porque ele creu contra o invisível. E todos que são cristãos firmes na fé são filhos de Abraão. Logo, aquele mendigo, quando morreu para este mundo, se converteu, ele ficou o quê? Crente. Ficou no seio de Abraão. Isso que significa estar no seio de Abraão. Não é que está no céu. Ele foi para o céu. Ninguém entrou no céu ainda. Aprenda uma coisa. Primeiro, quando uma pessoa morre, não fica vagando por aí como aparece no Discovery Channel. Isso é mentira. Eu estou procurando a minha família que morreu, até hoje não acho. Clamo, invoco, nada. Quando eu era do mundo, fui no espiritismo, só decepções. Mas fulano desceu lá no Chico Xavier, no outro que substituiu o Xavier agora, tão bonzinho. A pessoa escreve a mesma letra. O diabo te conhece mais que você mesmo. Mas uma pessoa morreu, ela dorme. Ela dorme. Não existe isso de andar por aí. O espírito está vagando. Poxa, aonde? Aonde? Não existe isso. Se a mente é carne, como é que eu provo isso? Eu cansei de falar para vocês. A memória, hoje uma paciente falou assim: doutor, eu preciso melhorar minha memória. Meu trabalho requer muita memória. Eu preciso de remédios que melhorem, que me deem saúde cerebral. Senão não vou lembrar nada. Eu falei: olha só, ela não é crente, mas ela entende que a vida do raciocínio está aqui. E uma hora que o cérebro desliga, a pessoa desliga também. Não vai ficar pensando, andando por aí sem cérebro, porque o pensamento está no cérebro. Prova isso, pastor Lenilton. Prova na Bíblia, para eu anotar, para quando meus amigos vierem no trabalho, eu poder
instruí-los. Abra lá então, vamos ler alguns textos. Eu até separei aqui para vocês, textos conhecidos de vocês, alguns são novos. Olha só, vamos lá, Eclesiastes 9, 5 a 6. Abra lá, eu vou provar que a morte que vocês veem lá, que o Lázaro morreu, não é morte física, é a morte para o mundo, é nascimento espiritual, porque não existe vida após a morte, a não ser quando vier a ressurreição. A pessoa morreu, ela dorme. Eclesiastes capítulo 9, abra lá. Está gostando, Herbert? Você é um menino inteligente, Herbert. Você é um menino diferenciado, fez faculdade, a mamãe está aqui, mora na aldeia da Serra. Não é um menino, né? Não é nenhuma topeira, né? Vamos lá. Então, está lá Eclesiastes capítulo 9. Olha aí. No verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque não tem mais consciência. Olha aqui, ó. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste mundo, ou seja, nesse século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Abra agora em Jó 14. Bons textos, não? Jó 14. Sabe que o Alexandre está gostando, Sérgio? Acho que sim. Seu primo? Mas o que eu vim fazer aqui? Eu estou comendo um sushi, sashimi. Não, japonês gosta dessas coisas. Um arroz japonês. Já comi arroz japonês lá na sua tia, fantástico. Estou esperando agora um novo convite, mas glória a Deus. Jó 14. Olha que texto lindo, Ricardo. Jó 14. O Ricardo mora lá, Filaboia, todo dia. Esse é um intruso mesmo na família. Meu Deus, esse camarada casou com a Regina, mora na sogra e come todo dia lá. E olha que corpo para manter isso aí, ó. Haja arroz japonês. Ó, acabou com o estoque. Jó 14, verso 10. Olha só. Mas morto o homem ele é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde ele está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. A mesma Bíblia que diz, trazei os dízimos e ofertas, em Malaquias 3:10, diz em Jó 14:10, que o homem deita e não se levanta, até que não haja mais céus, ele não vai acordar, porque vai acordar todo mundo junto na ressurreição, quando passar céu e terra, no fim de tudo. Está escrito aqui. Está vendo isso que lindo? Né? Vamos ler em Jó 7, mesmo livro de Jó. Dá uma ré aí, Jó capítulo 7, no verso 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Olha aí, como é que fica isso aqui? Nunca mais tornará a sua casa. Então esse negócio de vampiro é mentira. Quem são os vampiros? Demônios, espíritos maus, bruxaria, macumba, espíritos malignos, diabos. Existem seres que se fazem de mortos, seres que vão assombrar a turma que tem medo. Quem é que tem medo? Quem não está firme com Jesus. Quem está firme com Jesus teme só ao Rei dos Reis. Não temerei nem demônios, nem anjos, nem homens. Por quê? Porque maior que está em nós do que o que está fora de nós. Está com Jesus, nada toca na sua vida. Fala, querida. Porque ele quer assustar, porque ele quer dominar, ele quer ganhar espaço. Ele é um leão que ruge para poder pegar quem possa tragar. Às vezes Deus permite até o aparecimento para a gente ficar firme. Tem pessoa que está mais ou menos. Eu me lembro em 1981, eu fui assaltado. Eu estava numa vida, eu não era crente ainda, eu me converti em 86. Em 81, mas eu era, além de ser ímpio, eu era ímpio dos ímpios. Porque a gente reza um Pai Nossozinho de vez em quando é do mundão, não é isso? A gente reza um Pai Nosso de vez em quando é do mundo. Todo mundo reza o seu Pai no mundo. Eu nem estava fazendo mais isso. Deus nada. Aí eu fui assaltado. Aí, antes disso eu vi uns demônios em casa. Eu não sabia que era demônio, eu pensava que era gente morta que passava assim. Falei, meu Deus. Aí eu ajoelhei e comecei a buscar Deus do meu jeito. Então às vezes Deus permite. Quando a gente está firme com Jesus, Ele pode aparecer, mas depende da pessoa.
Para mim, por exemplo, nunca apareceu. Já apareceu assim, guerra espiritual. Eu orando de madrugada, levantei, vi assim, coalhado de demônios no quarto, assim. Uma casa em São Bernardo que eu morava, quando eu dirigi a igreja lá. A igreja estava crescendo, e os demônios de madrugada, eu peguei, levantei, peguei a Bíblia e falei, vocês vão apanhar, um por um vai apanhar. Os demônios vão apanhar. E eu cortei um por um, 1 hora de oração. Porque o diabo busca quem possa tragar, ele quer que você tenha medo. Ao qual resistir firmes da fé. O que a Bíblia fala? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por que ele tem que fugir? Porque ele quer te assustar, ele quer que você fuja. Você tem que ir em frente e resistir ao diabo. Agora, se você tem santidade, então, meu Deus, o inimigo foge de você, não pode encostar em você. Agora, se você está em pecado, existe uma brecha. O inimigo, ele tenta te assustar, mas você lembra do sangue de Jesus, que você é batizada, você é revestida, então o inimigo não pode tocar, mas ele tenta assustar você, tenta pegar você, a família, todo mundo. Provar a sua fé. Agora, não é só isso. O diabo, quando a pessoa não está firme com Jesus, ele quer pegar para habitar nos corpos. Lá em Lucas capítulo 11, diz que havia um homem endemoniado e ele foi livre do demônio na igreja. Aí a casinha ficou livre, limpinha. Aí os demônios que saíram falaram assim: puxa, não tem lugar para ficar, voltarei para minha casa de onde saí. Voltando para aquele homem que foi liberto, ele encontra a casa varrida, porque o Espírito Santo varre a nossa vida. O Espírito Santo limpa essa casa. Nós somos uma casinha. Quando eu pregava aqui de sexta-feira, eu falava isso. Nós somos uma casa, o corpo. Lembra da pregação? E o que acontece? Quando então essa casa está limpa, porque o Espírito Santo está limpando, o inimigo entra e traz mais 7 demônios fortes. Então tem demônio que, se você não ficar forte espiritualmente, ele pega você mesmo sendo crente. Jesus falou o seguinte: há certas castas que só saem com o quê? Coração e jejum. E ele falou isso para os apóstolos, que não conseguiram expulsar demônio. Então há demônios dentro da igreja fortes. Aliás, os demônios mais fortes estão dentro da igreja. Os fraquinhos, eles ficam na boate, lá na Madame Satã. Está cheio de demônio fraquinho. Os demônios fortes estão querendo entrar aqui, mas não vão entrar em nome de Jesus, porque eu falei: sai para fora. E quer ver o demônio apanhar? Você entra em jejum e oração. Ah, não resolveu ainda? Corta o que você gosta de comer. Não resolveu ainda? Lê a Bíblia de madrugada, de joelhos, como eu fazia. Ah, o inimigo vai ficar louco. Porque de madrugada, o que acontece? O sono é um prazer necessário da carne. É uma necessidade orgânica. Você pode ficar 3 dias sem comer, mas você não fica 3 dias sem dormir. Você passa muito mal, você morre de sono. Você dorme de pé, você desmaia, você desfalece. Ora, quando você faz uma vigília e ora a Deus, abrindo mão do sono para buscar a palavra, você está vencendo demônios. Tudo que é espiritual, você vence demônios. Você vence as trevas. Entendeu? Oração, jejum, palavra, monte. Como o Jair falou, não posso ir para o monte por religiosidade, vou lá passear, né, com os irmãos, tomar caldo de cana no pé do monte. Não, isso é recreio. Agora, você ir em consagração para o monte, naquela, sabe, você não poderia estar lá, mas você vai. Deus honra. Tudo que você faz para Deus, Deus computa para você. Você dá um copo d'água para alguém, Deus computa. Você visita um enfermo, você fala assim: por que eu visitei? Deus fala: eu sei porque você visitou. Aí você vai falar com uma pessoa de Jesus, a pessoa despreza. Você despreza, ele desprezou agora, mas Jesus falou: foi muito importante você falar. Porque eu, por exemplo, muitos falavam de Jesus para mim, eu falava: não quero saber. Mas no meu coração eu falava: ele tem razão. E depois de 7 anos de trabalho sobre mim, Jesus me converteu. Não me converti assim, pum. Desde que eu falei para vocês do loirão, lembra do loirão, pastor Marcos? Em 77 começou o trabalho de Deus na minha vida. Em 71, 2 com a minha avó. E me converti em 86. E nesse período foi terrível. Não sei como eu não morri. Fui para lá, para cá. Fui para Araraquara, depois fui para não sei aonde. Depois para Provida, depois fui Sem Vida. E fui lá para Rosa Cruz. Depois, tudo que você pode imaginar. Aí, depois de tanta experiência, eu falei: Jesus, eu quero o Senhor mesmo. Amém. Aí os diabos ficaram loucos, lógico. Até hoje. Você pensa que eu não tenho luta? Você nem imagina as lutas que nós temos. Todos têm luta. E os que piamente querem viver em Cristo padecerão tribulações, como está lá em 1 Timóteo capítulo 3. E em Atos 14, 22. Todos os que são de Cristo sofrerão tribulações. Não tem jeito. Para provar a fé. Senão fica fácil. Só de Jesus eu quero ir para o céu. Ficar uma boa, não. Entendeu? O mendigo mesmo sofreu para poder se converter. Agora vamos continuar, que você vai gostar do que vai vir agora. Mas vamos só acabar provando que não existe vida após a morte. Vou dar mais 2 textos. Isaías 38, abra lá.
Isaías 38, no verso 18. Olha lá. Por que não pode louvar-te a sepultura? Ué, a pessoa está morta, não pode louvar. Nem a morte glorificar-te. Nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Desceu a cova, acabou a chance. Morreu, acabou. Então, enquanto há vida, há esperança. Por isso que a oração pelos mortos tem que ser mortos que estão vivos, mas não os mortos que já morreram. O que significa isso? O mendigo era um morto-vivo. Ele não tinha Jesus, mas estava vivo. Agora, se a pessoa, o mendigo morresse, não adianta acender vela para as almas. Eu achava que isso adiantava. Cansei de acender vela na minha casa, não adiantou nada. Era, como é o nome daquele incenso. Enchi o corredor de incenso, eu morava ali na boca do lixo. A boca do lixo já cheira a lixo, mas o incenso era um tormento. E aí daí não acontecia nada. Eu andava com o revólver na mão de medo dos espíritos. Por quê? Porque sem Jesus você pode acender o que você quiser, nada você vence. Com Jesus você vence tudo. Você é rico com Cristo. As pessoas têm que entender isso. Não é fanatismo, é verdade. O duro é pôr na cachola da tumba essa verdade. Daí você tem que pelo menos ganhar a pessoa da seguinte forma. Bom, então hoje à noite eu vou fazer uma oração, vamos ver se dá certo. Pelo menos isso. Então está escrito aqui, ó, a pessoa que morreu não volta. Dá mais um texto, pastor. E tem tanto. Tem 1 Tessalonicenses 4, 13 e 15, não vou ler. E vou ler um só para encerrar. Hebreus 10, 27, vai. Pastorinho também não tem o 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 15. Agora é o Hebreus 10, 27, texto conhecido pelos crentes. Vamos lá. Hebreus 10, 27, olha lá. Já te atendo, Vitória. Você sabe que você é muito importante para o reino de Deus. Você gostou dessa, né? Olha. Hebreus 10, 27. Desculpa, Hebreus. Eu acho que errei. 9, 27. Falei 10, 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o quê? Então a pessoa não pode morrer mais de uma vez, morre uma vez só, e vem o juiz em seguida. Ah, mas e se a pessoa morreu quando era pequena? Vai para onde? Já preguei aqui, pega a fita, a nova terra. Vai aprender para onde vai uma criancinha, né? Vocês pensam que vai no inferno lá com o diabão, uma criança pequena, inocente. Uma pessoa que não recebeu a Cristo vai para o inferno, se uma pessoa é boa. Mas pastor, agora eu fico confuso, porque a Bíblia fala, os crentes falam que se a pessoa não conhece a Deus, vai para o inferno. Se ela ouviu a palavra, é diferente. Agora, se ela não ouviu, tem outra forma de juízo, que está em Apocalipse capítulo 20, quem quiser, compre ou Apocalipse 20, ou os novos céus e a nova terra. Agora vamos para Lucas 16 de novo. Se Deus é bom, se nós não queremos que a gente... se nós, sendo maus, não queremos que ninguém morra, você imagine Deus. Se nós, sendo maus, queremos que nossos parentes, que às vezes não prestam, nós temos parentes que são problema, né? Eu tenho parente de tudo que tem jeito. Os parentes nós cegos, parentes que ludibriam, outros parentes são bons. Alguns conhecem a Cristo, outros não conhecem. Se eu quero que todos vão para o céu, imagine Jesus. Só que ele não pode passar por cima da palavra. Então, todo mundo será julgado de acordo com as suas obras. Lucas 16, vamos lá, estamos acabando já. Então o que aconteceu? Morreu também o rico e foi sepultado. Então os anjos levaram o miserável, lá, o mendigo, para o seio de Abraão. Quem são os anjos na Bíblia? Pastores. Os pastores são anjos. Apocalipse, no capítulo 1, olha aqui, ó. São os 7, olha aqui, ó, são os pastores. Verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os pastores das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então na Bíblia, castiçal é igreja, estrela, que é igual a anjo, é igual a pastor. Então os anjos, que são os pastores, levam a pessoa para Jesus. Olha que fantástico. E daí o que aconteceu? E no Hade, e foi sepultado o rico. Você fala, mas peraí, se ele foi sepultado, ele não morreu literalmente? Não. Existem 2 sepulturas espirituais.
Uma é uma sepultura no corpo de Cristo. Eu me sepulto no batismo. Como é que você sabe isso, Sérgio? Você falou automaticamente. Nossa, Alexandre, esse menino mudou tanto. Não é mais aquele bagunceiro. Acabou. Então, o batismo é uma forma de você sepultar-se no corpo de Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu mergulho no corpo de Cristo. Na hora que eu entro nas águas, eu mergulho no reino de Deus. Eu estou sepultado na blindagem do Espírito Santo. Prova isso, pastor. Eu fico escondido, guardado, protegido por Cristo, porque eu estou sepultado em Cristo. Isso está em Colossenses capítulo 3. Olha lá, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, que é o batismo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado de Deus, à destra de Deus. Por quê? Pensar nas coisas de cima e não nas que são da terra. Então nós temos que pensar nas coisas de cima. Você vê que isso aqui também vai contra a riqueza material. A pessoa que está pensando em ficar rica, ela só pensa assim: preciso vender o carro, comprar 2, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro. Não é isso? Ai meu Deus, como é que eu faço para render mais dinheiro? Vou ligar para o Navarro. Ai lá, da XP. Ai meu Deus, onde eu vou investir esse dinheiro? Em vez de orar, buscar Deus, ele só pensa no dinheiro. Não vocês, é aí fora, graças a Deus. Mas pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis o quê? Mortos, e a vossa vida está sepultada ou escondida com Cristo em Deus. Então quando a pessoa morre para o mundo, ela mergulha no Espírito de Deus. Agora existe um outro sepultamento, que é o sepultamento na carne. Quando eu caio da fé, ouve essa que vocês não aprenderam essa ainda, Érica, essa é nova. Quando eu caio do Espírito, eu volto a mergulhar na carne, eu volto a mergulhar na lama, e fico blindado pela lama, e não consigo me converter de novo. Pastor, é forte, Cris, forte, vou provar para vocês isso agora. Quando uma pessoa cai da fé, por isso que a Bíblia fala: aquele que está de pé, cuida que não caia. Está lá em 1 Coríntios 10, né? Fique firme. Por quê? Sede sóbrios. Quer dizer, a Bíblia é cheia de alerta, cuidado. Um ao outro diz: esforça-te. Está lá em Hebreus 3, fala assim: um ao outro exortai-vos uns aos outros, para que ninguém se engane. Por quê? Porque a queda da fé te mergulha numa sepultura, que é a sepultura da carne. Você volta para a carnalidade e não sai fácil. Prova tudo isso, pastor. Vou dar para vocês a prova. Deixa vir na cabeça a prova. 2 Pedro, capítulo 2. Nossa, que silêncio. Anote aí. Abra lá. Olha que forte. Olha que é a sepultura da carne, de quem já foi firme e caiu feio. 2 Pedro, capítulo 2. Mas se a pessoa volta, então, porque não tinha caído. Às vezes a pessoa pode dar uma deslizada, é diferente. Não confunda um tropeço com uma queda definitiva. Não confunda perder a batalha do que perder a guerra. Pastor, não confunda. Fala, irmã. E o que seria assim, cair na fé? Pastor, um pastor firme fala: gente, eu vou pegar agora meu dinheiro da igreja, vou sumir, vou para Miami, vou comprar uma casa, e não quero mais nem saber de igreja, e não quero nem saber de Deus. E persistir nisso. Caiu. É difícil voltar. Vamos lá. 2 Pedro capítulo 2, no verso 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, quer dizer, se converteu, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, porque uma coisa é se envolver com corrupção. Então o camarada saiu do mundão, está firme com Jesus, de vez em quando ele dá umas vaciladas, porque ele se envolve, mas não foi vencido. Agora, se ele for vencido, o que acontece? Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhe o que como por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro da lama. É a blindagem da lama. O camarada entra no pecado e não sai mais, não consegue sair mais. Forte, não, queridos? É forte. É forte. É o sepultamento da carne. Isso também acontece
quando o indivíduo, ele, por exemplo, aconteceu, dá um exemplo bíblico, pastor. Ótimo, Esaú. Quem era o primogênito, Esaú ou Jacó? Quem é que sabe? Os crentes mais antigos sabem quem era? Esaú. Nossa, Regina, você realmente é muito espiritual. Esaú era o primeiro. Mas o que aconteceu com Esaú? Aqui me interessa a primogenitura. É que nem hoje, quem vem na igreja nada? Pastor Lenilton quer? Para que culto quer? Eu não vou no culto mais, vou ficar em casa lendo a Bíblia. A pessoa despreza. Que nem Esaú. Que igreja nada, né? Viu o tio Lenilton lá? Fazer o que lá? Aí que acontece? Vai esfriando, vai esfriando. Entra na lama de novo, não consegue sair. Hebreus, capítulo 12. Está bem claro isso. Abra lá. Dá ré do Pedro. Hebreus, capítulo 12. Olha aqui, ó. Verso 15. Verso 16. Olha aqui, ó. Ninguém seja fornicador ou fornicário. O que é fornicador? É o que tem ato sexual fora do casamento. Ou profano. O que é profano? Mundano. Se envolve com as corrupções do mundo. Dinheiro, drogas, bebida, malandragem, corrupções. Profano. Olha aqui. Ninguém que seja profano ou fornicador, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Quer dizer, o direito da vida espiritual estava na mão dele. Ele falou, eu prefiro aproveitar a vida. Quando foi ver, queria de novo recuperar a bênção, não conseguiu. Verso 17, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Tem pessoas que caem e não conseguem voltar. Tem pessoas que caem. Eu conheci um homem no pronto-socorro de São Bernardo, estava dando plantão, e eu sempre fui de pregar o evangelho. Aí eu falei, glória a Deus pela sua vida, meu amigo, como é que o senhor está? Que igreja o senhor é? Ele falou assim, doutor, eu sou desviado, um cheiro de pinga, trabalhando no pronto-socorro, barrido no chão lá. Doutor, eu fui crente, fui diácono. Por que está acontecendo com o senhor? Aquele bafo de pinga, o que foi? Doutor, já há 6 anos, não consigo voltar. E chorava assim. Falei, vou orar pelo senhor. Eu orei, Senhor, abençoa, o Espírito vem. Falei em línguas, estava o homem lá assim, inerte, sepultado na carne, morto espiritualmente. E não pegava. Hebreus 6, 4, abra lá. Cuidado. O juízo está às portas. Jesus está voltando. E para quem morre já voltou. Porque não vai nascer de novo não existe reencarnação, não entre nessa, viu? Mentira, viu? Qualquer dúvida manda vir aqui que eu explico, viu? E se tiver demônio, vem que eu adoro expulsar. Hebreus 6, verso 4. Porque é impossível, atenção, Silvânia está prestando atenção, né? Eu fico olhando, fico preocupado com as minhas ovelhas. É impossível que os que já foram uma vez iluminados, o que é iluminado? A palavra iluminou. E provaram o dom celestial, olha o poder de Deus, e se fizeram participantes do Espírito Santo, é impossível, e provaram a boa palavra de Deus, essa que vocês estão provando, e as virtudes do século futuro, as bênçãos, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível. Provou tudo, teve tudo que é bênção. Orava, Deus curava. Orava, Deus dava isso. Orou aquilo, Deus deu aquilo. Eu quero minha mãe convertida. Converteu a mãe. Senhor, me dá uma promoção. Deus deu a promoção. Deus deu tudo. Provou bênção. Recebeu a palavra. Essa palavra que vocês estão ouvindo, de repente recai. O que acontece? É impossível ser renovado. Está escrito aqui. É impossível ser renovado para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Está sepultada na carne. A pessoa volta para a carne, volta para a lama e não sai. É isso que aconteceu com o rico. Abra lá em Lucas capítulo 16. Fala, Wendel. Pois é, mas ao mesmo tempo, Wendel, às vezes o coração dele caiu, o corpo dele caiu, mas o coração não caiu. Eu já preguei isso aqui. Às vezes eu tinha um rapaz que era drogado em São Bernardo, foi um grande evangelista,
lá do ABC, em 1994, 95. Era bandidão, se converteu conosco, se tornou grande. Ele era líder dos meus jovens, Cris. Era molecão, assim, parecido com o Cris, assim, bonitão. E esse rapaz tinha uma luta. Se encontrava alguém na rua com um fuminho, então ele caía. Aí ele voltava para a igreja acabado, chorando. Aí ele ficava às vezes um mês sumido, depois ele voltava arrasado. Mas a gente via arrependimento. Então as pessoas o quê? Que caíam às vezes porque o inimigo laçava. O inimigo querendo que a pessoa caia. Mas o coração dele não tinha caído. O duro é quando a pessoa entrega o coração. Aí acabou. Primeiro cai a mente. Aí a mente derruba o corpo. Mas às vezes o coração. A pessoa às vezes vai numa festa, mas o coração dela quer Jesus. Ela fala, o que eu estou fazendo aqui? Esse aí não deixou de se converter. O duro é quando ele está na igreja, ele fala assim, não vejo hora de ir para a festa. Ou está num culto, começa e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Quero ir fora, cair fora. Isso é problema. Agora, quando ele está na festa e quer estar aqui, bom. O coração dele ainda está preso. Então, às vezes, Wendel, o camarada caiu, só Deus para julgar. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará o que? As inclinações dos corações, que são os desígnios dos corações, e então cada um vai receber de Deus o louvor, ou seja, a aprovação ou não. Então não posso julgar, esse não tem jeito, esse tem jeito, esse não tem. Tem cara que cai, mas ele não estava totalmente convertido. Tem gente que está numa igreja X, aí leva um tombo porque a igreja não prega santidade. Aí depois ele vai para a lama. Tem um grande apóstolo, meu amigo aqui, de uma igreja, não vou falar o nome, que ele era da nossa igreja no passado. Ele deu uma sumida, foi para o mundão. Aí ele conheceu um outro irmão cheio do Espírito, que levou ele para o monte, ficou 17 dias em jejum, retomou o poder. Hoje ele passou de uma grande igreja a família. Ele mesmo conta essa história. Não vou falar quem é, porque é meu amigo. Está aqui perto da gente, inclusive, aqui do lado, outra igreja aqui perto. Era uma bênção. Mas quando ele caiu, ele foi lá tomar todas. Ele falou para mim, pastor Lenilton, fui lá para o mundão. Ficou lá 2, 3 anos no pior e voltou para Jesus firme e hoje é um apóstolo. Porque o coração não tinha desprendido. Agora, como vai saber? Então, aquele rico que caiu aqui, ele estava com tudo, mas ele caiu feio. E o que aconteceu? Olha, vamos voltar lá. E no Hades, porque a pessoa que vai para a lama, ela fica longe de Deus. E todo lugar longe de Deus chama-se Hades, inferno. Ela fica no inferno. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Por que tormento, Ricardo? Porque é um tormento ficar sem Jesus. Por que está em tormento? Todo mundo pensa que é o fogo, né? O tormento é ficar sem Deus. Fica sem Deus e anda na rua à noite com um ladrão perto de você. Você vai clamar para quem? O Satanás me ajuda? O Satanás está com outro? Pensa um pouco nisso, sem Deus. É que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então esse homem no Hades, ele ergueu os olhos estando em tormentos, quer dizer, sem Jesus, sem Deus, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Viu o cristão firme e falou, poxa, aquele cara era meu amigo, está firme com Jesus, com Deus. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É um tormento ficar longe de Jesus. Então o que acontece? Ele quer voltar e quer que o próprio mendigo ajude, mas não consegue. Olha o que Deus fala. Disse Abraão, porque Abraão é a figura de Deus, filho, porque ele é filho, ele era filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida espiritual, e Lázaro somente males, porque Lázaro estava morto, né? E agora ele é consolado, porque o Consolador, que é o Espírito Santo, está com ele. E tu atormentado, porque está separado de Deus. Porque quando estava em vida ele tinha paz. Quando está em vida espiritual ele tem alegria. Quando está em vida espiritual ele tem justiça, vitória, descanso da sua alma. Quando a pessoa está sem Deus, ela não tem descanso. Os ímpios, diz o Senhor, não têm paz. Isaías 55. Então a pessoa que está ímpio, o que é? Que não é bom. O cristão ele pode ser ímpio. O ímpio não é só o gentio. O cristão que é mau, ele é ímpio. E ele não tem paz também, porque ele está o quê? Ele está que nem esse homem rico. Era rico, agora não é mais. Agora está no inferno, no Hades. Aí que disse o pai Abraão, né?
E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Existe uma grande distância. Você pode estar do lado, você pode estar na igreja do lado de uma pessoa que está vivendo o inferno na vida dela. Você está no céu com Jesus aqui, e ela está no inferno, longe de Deus, do seu lado. E um grande abismo espiritual separa os dois. O abismo espiritual, ele não tem dimensão física. Por isso que aqui está escrito, um grande abismo separa nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem como você ir do mundo espiritual maligno para Jesus assim, e nem do outro lado para o outro também. A pessoa, quero conhecer o inferno. Você não vai sair do céu. Os que são de Cristo estão blindados pelo corpo de Cristo. Não adianta você querer ir lá. Na hora que você chega lá, a tua luz já invade o mal, ele se espalha. Não tem como. Você você faz parte de outro mundo. Você tem uma luz que não há espaçonave alienígena que reproduza. O mundo tenta idolatrar os extraterrestres que estão aí com os sinais do céu, como está lá em Joel, que aconteceriam nos últimos tempos. Mas a luz que está em nós é mais forte do que tudo. Então, quando você chega e põe a planta dos pés, os demônios fogem. Então não dá para você passar daqui para o mal, e nem o mal entrar em você. Então Abraão falou, escuta, Rico, não adianta você falar para Lázaro, ele não vai conseguir te tocar, e nem você vem para cá. E disse-lhe, então aí o Lázaro falou, rogo-te pois, ó pai, o Rico, desculpa, no inferno, né, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Quer dizer, daí ele falou assim, então pelo menos que salvem aqueles que ainda não se converteram, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não se desviaram. E são 5 irmãos: Igreja Católica, Igreja Ortodoxa, presta atenção, Igreja Ortodoxa em sua homenagem, Igreja Batista Presbiteriana, Igreja Pentecostal Tradicionais, Igrejas Pentecostais Avivadas. São 5 estilos de evangelho. Pode ver. Ou o camarada segue aquela linha Batista Presbiteriana, Metodista, que é a mesma, ou segue a linha ortodoxa, que é a linha ortodoxa, ou segue a linha católica, que é a católica, ou avivamento do espírito tradicional, Deus e amor, as pentecostais bíblicas tradicionais, Assembleia de Deus tradicional, ou as renovadas, Renascer em Cristo, Lagoinha de não sei o que e tal, entendeu? Quer dizer, são igrejas avivadas, são igrejas, cada uma tem, são 5 irmãos. Fantástico isso, não? Avisa a turma lá, para não cair. Avisa a turma lá, para manter-se em santidade, pai. Avisa meus irmãos lá em casa, porque casa é casa espiritual, não é casa física. Avisa a turma para não ficar aí se mesclando com a televisão, com os males deste mundo, com as mentiras, com as trevas, com os engodos. Manda tu orar, manda buscar Deus, manda ficar firme com Jesus, manda ficar firme com os irmãos. Aí o pai Abraão disse o quê? Disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Como dizer, já tem a Bíblia, já tem a palavra, já tem aí, é tudo. Ouça-nos. Ninguém vai sair do inferno ou do céu para pregar para você, nem anjo. Você tem aqui a palavra que você tem nas mãos. Aí ele disse, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Aí Abraão disse, se não houve nem a Moisés e aos profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Fantástica essa mensagem. Ainda que um morto ressuscite, ainda que um camarada morto espiritualmente volte, o pessoal não acredita. O pessoal não crê. Tem gente que está na miséria espiritual, se converte. A família olha e não se converte. Foi um caso assim. Eu era terrivelmente ateu, assim. Não era ateu, era politeísta. Tudo era errado, né? E tudo era Deus, e eu achava que tudo estava certo. E a minha família viu a conversão, viu a santificação, e nem por isso se converteram. Amém, nós todos, Leniltinho, que legal. Ai, que bom, tá na igreja, né? Que bom, reza por nós lá.
salvação individual. Não é? Difícil, não adianta. Para mim é um mistério a conversão. Não adianta. Você pode fazer o que for. É uma coisa assim, um clique de seu coração com Deus. É difícil pôr na cabeça de alguém. Muda de vida, faz isso. Não adianta. É espiritual. Que nem aconteceu com um rapaz. Isso aconteceu há uns 20 anos atrás. Ele era um grande evangelista. Ele queria, de qualquer forma, salvar um amigo dele do trabalho, do escritório que eles trabalhavam, lá no ABC. Nas onde tinha grandes eventos, ele ia. Então, quando vinha aí aquele grande pregador, o Po Yong-Chu, veio aqui no Pacaembu, ele levou o amigo para assistir lá. O camarada gostou, tal, nada. Ele falava, vou vir outro agora grande pregador. Já tem o Jimmy Swaggart no estado de São Paulo, no estádio de São Paulo, uns 20 anos atrás. Levou o camarada lá. Quantos anos você tinha? 20 e tantos anos atrás? Que lindo! Eu estava lá no Jimmy Swaggart. Então, e foi lá, levou o camarada lá, e o camarada nada. Ele não sabia mais o que fazer. Aí ele soube que na igreja dele, que era uma igreja de bairro, ia vir um grande pregador do Rio de Janeiro, que tinha sinais de poder e milagres e tal. Pegou, levou o camarada lá. Falou, vai vir um grande pastor, você precisa ver, o camarada de carioca, mas é cheio do espírito, e os aleijados andam, o cego vê e tal. O rapaz falou, tá bom, vou lá com você. Já anos tentando evangelizar o camarada. Chegou lá, sentou para assistir o culto, e a igreja cheia, e nada do carioca aparecer. Aí chegou um diácono, o senhor falou, irmãos, desculpem, mas o pastor que vinha pregar hoje não vem, também o nosso pastor está doente, não vem, e eu vou trazer a palavra para vocês. Aí o rapaz, crente, falou, ai, bem esse que não sabe nem conversar direito, bem esse diácono que não fala nada com nada, não sabe a Bíblia, não sabe, meu Deus. E eu trouxe meu amigo aqui que já não se converteu nunca com nada. E ficou assim, falou, ai, meu Deus, acabou. E o camarada do lado. Aí o diácono falou, abra lá, 1 Crônica, capítulo 1, verso 1, né? E Abraão gerou Isaac é Jacó, é seus irmãos. Aí morreu Isaac, enterrou, tal. Aí já José gerou os seus filhos, tal. Aí foi indo, só indo, 1 hora de genealogia. Quando chegou em Davi, ele parou e acabou, e fechou o livro e falou assim, quem quer aceitar Jesus? Aí o homem falou, ai, como é que pode? Que apelo horrível, falou, né? O cara lê a genealogia do livro do Velho Testamento. Quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Ele falou, o camarada aqui levantou a mão, que já tinha assistido Jimmy Swaggart, Billy Graham, Po Yong-Chu, tudo. Foi lá ver o velhinho, levantou a mão. Aí o velhinho, desce aqui para frente que eu vou orar por você. Ele desceu. A igreja, glória a Deus. O homem se converteu. Ele não entendeu nada. Aí ficou meio bobo, falou, escuta, amigão, na saída, por que você aceitou a Cristo hoje? Não é por nada, mas eu já te levei para ver grandes pregadores em lugares maravilhosos, estádios lotados. Já falou de você há anos, você nunca aceitou nada. Hoje esse velhinho é nosso amigo, o diácono mais humilde, falou meia dúzia de coisas que ninguém deu para entender nada e você se converteu. Ele falou, não. Na hora que ele começou a falar que todo mundo, um gera o outro e morre, uma geração gera a outra e morre. Todo mundo morre. E eu já estou numa idade avançada. Pensei bem, ele tem razão. Se eu não aceitar Jesus agora, eu vou entrar bem. E aceitou Jesus naquele momento. Foi verídico. Então, irmãos, não dá para julgar. Uma coisa de nada, às vezes, muda a vida de uma pessoa. Amém? Essa foi a interpretação figurada. Falta enigmática. E tem outra. Mas como já são 5 para as 10, aliás 10 horas já, eu vou parar por aqui e deixo para a próxima vez a interpretação enigmática. Que daí o homem rico não vai ser mais o crente, é outro. O mendigo também é outro. Tá bom? Aí eu não vou falar mais nada, senão vocês não vêm. Né? Vocês vão pensar em casa e na próxima vez. Só quero avisar que a semana que vem não teremos, porque aqui vai ter um grande evento. Como é que vai? O que vai ter aqui, Cris? Quer avisar para a turma aqui? Não? Full Conference. Quem vai estar presente? Conta para nós, fala para nós, quem vai estar? O Rodolfo Abrantes. O Rodolfo Abrantes, ele é Raimundos? O ex-Raimundos. Ele é ex-Raimundo, não é mais Raimundos então? Não. Agora é de Jesus. E por que a raça não se converte, os outros Raimundos? Os amigos dele não se convertem.
E aí, quem mais que vai estar aí? A Zoe Lili, a pastora Cassiane, o pastor César Baruch de GPV, o pastor Jairo, o pastor Fábio, a pastora Sula. Que lindos. Isadora Pompeu. Quem é esse? Pepeu Gomes? Como é que é? Isadora Pompeu. Ah, Pompeu, eu entendi que fosse o Pepeu Gomes, porque a mulher dele se converteu. Como é o nome dela lá? A Baby Consuelo se converteu, né? Diz que se converteu. E depois? E Giovanni Sim. O Giovanni Sim vai estar aí. Puxa, vai ser teatro bom. Então, irmãos, e Tiago Brunet, esqueceu do... E o Carlos Ribas também, mestre em guerra espiritual. Nosso querido pastor Tiago Ribas, Tiago Brunet e Carlos Ribas, não confunda. Não é Tiago Ribas nem Carlos Brunet. Eles vão todos estar aqui. Então, a semana que vem, quinta, sexta e sábado, venham, vale a pena. Amém, queridos? E nós não vamos ter nosso estudo bíblico. Será um dia de repouso para vocês. Você vai falar assim: ai, que bom, vou descansar desse pastor maluco. Ai, que bom, vou ficar livre. Amém? Deus abençoe os irmãos. Então, semana que vem não tem. Só daqui 15 dias. Deus abençoe. Vamos ficar de pé.